pessoal, sejam bem-vindos à Minha Vida nos Emirados. Essa é a segunda parte do vídeo falando sobre o relato da minha gravidez e do meu parto aqui nos Emirados Árabes, em Al Ain, no Emirado de Abu Dhabi. E nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre todo o relato do meu parto, muitas emoções. E como eu falei no vídeo anterior, eu quero trazer o máximo de detalhes que eu puder. O objetivo não é apenas falar da minha gravidez em si, do meu parto em si, mas é trazer informação mesmo, porque eu sei que muita gente procura informação sobre parto ou sobre várias outras coisas aqui nos Emirados, principalmente no Emirado de Abu Dhabi, né? Aqui especificamente na cidade de Al Ain. E é difícil de encontrar, eu sei porque eu procurei. A gente encontra algumas coisas, não muitas também, em Dubai, mas nada muito detalhado. E eu quis trazer, né? Porque muita gente me descobriu aqui falando sobre a cidade de Al Ain e eu quero trazer o máximo de informação que eu puder. Então vamos lá, se você não assistiu o vídeo anterior onde eu falo de toda a minha gestação, como que foi o meu pré-natal, o atendimento, tudo, volta no vídeo anterior, vou deixar linkado aqui para você assistir, tá bom? Corre lá e assiste primeiro para você assistir esse daqui. Então, vamos começar falando sobre a minha data prevista de parto. Então, a minha data era 29 de novembro, né, desse ano, 2023. E o Caleb nasceu, já vou falar, ele nasceu no dia 9 de novembro, então ele adiantou 20 dias aí, óbvio, ele ainda estava dentro do prazo, mas ele nasceu um pouquinho antes da data prevista. Eu tinha uma preferência, como eu disse no vídeo anterior, de via de parto, né, então eu queria um parto normal, por ter tido uma primeira experiência muito boa. E eu queria ter essa experiência novamente por conta de recuperação e tudo mais. E apesar de eu ter tido uma primeira experiência muito boa no meu parto, que foi no Brasil, eu queria ter uma nova experiência e eu queria que essa experiência fosse melhor do que a primeira. Por que eu falo isso? Porque hoje, olhando para o meu parto, no primeiro parto, eu vejo que muitas coisas, se eu tivesse conhecimento, se eu tivesse estudado, teriam sido muito melhores. Muito melhores, né? Assim, um parto, uma experiência muito melhor de parto. Então, dessa vez, eu queria saber mais e eu queria ser melhor assistida e eu queria ter uma experiência diferente da que a primeira experiência. Então, por isso, e também por conta de eu estar em outro país, outra cultura, outros médicos, outros costumes e língua diferente, né? Eu não falo muito bem o inglês, eu entendo muita coisa, mas eu não falo muito bem o inglês ainda. Então, eu queria ter comigo uma pessoa que soubesse além do meu marido, porque eu sei que ele ia entender o inglês, mas ele não ia entender muitos procedimentos. Então, eu queria alguém que entendesse. E aí, eu fui atrás de uma doula, eu sabia que tinha uma doula brasileira aqui, e eu fui atrás dela. Ela não teria condição de me atender presencialmente, só online, mas eu queria muito que fosse presencial. Então, eu pedi indicação dela, de uma outra doula. Ela falou, olha, brasileira vai ser complicado, vai ser um pouco difícil. E me passou um contato de uma outra doula, e eu quase entrei em contato, até que ela me mandou mensagem e falou, olha, a doula que trabalha comigo, brasileira também, ela topou em te atender. E eu fiquei muito feliz, porque eu queria muito ter uma doula comigo dessa vez. E aí eu já entrei em contato com ela, o nome dela é Ibiza, e maravilhosa. Se alguém tiver interesse, pode me falar que eu passo o contato dela. E a Ibiza foi maravilhosa, assim, ela me acompanhou muito bem até hoje. Depois do parto a gente se fala ainda e foi incrível mesmo. Vou falar um pouquinho de como foi essa experiência com a doula, né? Mas eu quero dizer que eu pude ter essa opção, eu queria, né? Eu escolhi por isso, e então eu contratei essa doula, que pra mim foi maravilhoso. Então eu vou falar um pouquinho de como que foi essa experiência. Eu entrei em contato com ela e ela já marcou um Zoom comigo.
foi ótimo. A gente conversou por 1 hora, ela me fez várias perguntas, ela me explicou muitas coisas de como funcionava. Então, assim, eu gostei muito dela na mesma hora. E aí, eu resolvi contratá-la, né? E a gente continuou conversando. E aí ela tinha algumas visitas, né, presenciais, até porque essa doula, ela não é aqui de Elaine, não tem doula brasileira aqui em Elaine ainda. Ela mora em Dubai, mas ela me atendeu aqui. Então ela veio aqui algumas vezes, né, na minha casa pra gente. Primeiro ela veio pra gente conversar, se conhecer, explicar tudo sobre parto, amamentação, dar muitas informações pra nós, muitas informações mesmo. Então foi um encontro muito bacana, né, que ela teve a conversa com a gente, não só comigo, com meu marido também, até porque, né, ele estaria presente no parto e ele também precisava ter essas informações claras ali para ele. Depois ela veio quando eu tive pródromos também, que são contrações não ritmadas, porém com dor. Então, quando eu tive, começou a ter, assim, com mais frequência, ela veio, ficou aqui comigo, me fez companhia, foi muito legal, foi maravilhoso. Eu não vou dar tantos detalhes profundos, porque eu acho que isso vai de uma experiência pessoal, de cada um, cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. E, né, o que a gente fez aqui foi no meu caso, então eu não vou dar detalhes em relação a isso. Óbvio, vou falar tudo sobre o parto. Mas em relação à presença dela e algumas decisões que a gente tomou, acho que não é necessário. E aí, foi muito bom, ela veio. Depois, no dia que a bolsa rompeu, eu entrei em contato com ela. Em 1 horinha ela estava aqui em casa já, ficou o tempo inteiro com a gente durante o parto, durante o trabalho de parto, depois do parto também. Ela ficou com a gente. E depois teve uma visita, né, assim, de amamentação, e a gente sempre conversa, sempre que eu tenho dúvida eu posso mandar pra ela que ela me responde. E, enfim, essa experiência com a doula pra mim foi maravilhosa, foi muito boa. Eu pude ter a companhia dela, ter o conhecimento dela com a gente, e além de saber muito mais coisa do que eu sabia, né, assim, em relação à gravidez da Elisa. Então, vamos para datas. No dia... Deixa eu ver. 8, 7, 6, 5, 4... Tá. Na semana anterior do Caleb nascer, eu estava com 36 semanas. Eu comecei a ter pródromos, né? Que eu disse que foram contrações não ritmadas e doloridas, mas porém não muito doloridas também. Elas vinham, ficava um dia, no outro dia não tinha nada, voltava no outro dia e ficou assim, bem irregular mesmo, com nenhum ritmo. No dia 4 de novembro, eu comecei a ter também elas não evoluíram e ficou por isso mesmo, acabou, não tive mais dor e ok. E eu ainda estava com 36 semanas, né? Eu completava 37 semanas na quarta-feira, no dia 8. Ele nasceu dia 9 e eu completei 37 semanas na quarta-feira. E aí, eu lembro que eu não tinha tido nenhuma dor, né? Desde o domingo de madrugada até a quarta-feira, não tinha tido contração nem nada, tava tudo normal, não saiu tampão, nada. E aí na quarta-feira eu acordei e quando eu sentei na cama, eu senti um líquido saindo assim, e aí opa, não é xixi. E aí eu tirei foto na hora, assim, eu levantei pra não sair muito no colchão, porque eu tava bem na beiradinha do colchão. E aí eu levantei e aí escorreu mesmo, eu vi que ali era a minha bolsa. Porém, esse líquido tava um pouco amarelado, né? Não tava muito, mas tava levemente amarelado. Já mandei mensagem pra minha doula imediatamente, falou, ó, acho que a minha bolsa rompeu. Liguei pro meu marido que tinha saído há pouco tempo de casa para ir trabalhar. Avisei pra ele, falei, ó, pode voltar pra casa, minha bolsa rompeu, tá na hora. E aí ele voltou meio que às pressas, assim. Depois, quando ele chegou em casa, ele descobriu que ele não poderia ter voltado tão às pressas assim. Ele precisava ir pro trabalho, ele tava com a chave da sala, enfim, foi isso aí. Só que a minha bolsa rompeu e eu não tive nenhum sintoma. Eu não tive cólica,
não tive nenhuma contração, eu só tive o rompimento da bolsa mesmo. E aí mandei foto pra doula, falei, olha, tá meio amarelada. Ela falou, olha, isso pode ser mecônio, né, que é quando o bebezinho faz cocô ali naquela água. E até um certo ponto é ok, mas em alguma situação pode ser perigoso. A primeira ideia que eu tinha era de ficar em casa o máximo de tempo possível e ir pro hospital bem no finalzinho mesmo. Só que nesse caso a gente não pôde fazer dessa forma, porque, né, obviamente estava com mecônio, o risco é baixo, mas ainda tem, o bebê precisa ser monitorado com mais frequência, com mais atenção. Então ela falou, ó, termina de fazer o que você precisa fazer e quando eu chegar aí, a gente vai pro hospital. Então foi isso, eu tava com tudo pronto, as coisas dele estavam prontas, as minhas coisas estavam prontas, faltava só as coisas do meu marido, eu arrumei tudo bem rapidinho. Liguei para as amigas, porque a Elisa precisava ficar com alguém, ela estava na escola, então todo mundo prontamente me ajudou. Olha, parênteses, eu sou extremamente grata pelos nossos amigos que nós temos aqui, porque quando a gente mora fora, os amigos eles se tornam a nossa família. Amigos, um beijo, eu já falei isso para vocês, já agradeci imensamente, né? Vocês são bênção na nossa vida e todo mundo prontamente nos ajudou, graças a Deus, porque a minha mãe ainda não tinha chegado, ela estava programada para chegar 20 dias depois e foi uma bênção, foi maravilhoso. Então eu liguei, né, já veio gente aqui, já arrumei as coisas da Elisa, já buscaram Elisa e já deram um jeito na casa, olha, foi uma bênção. Então foi isso, eu continuei arrumando as nossas coisas, não avisei pra ninguém, demorei um pouco pra informar pra minha família, né, no caso, porque todo mundo tá longe, então pode causar uma certa ansiedade, então eu não avisei com tanta antecedência assim, avisei um pouquinho depois. E aí, continuou saindo líquido, né, continuei observando, mandando foto pra ela enquanto ela não chegava aqui. Meu marido foi na empresa, voltou pra casa pra poder deixar a chave lá, as coisas que ele precisava. Aí a gente foi então pro hospital. A minha bolsa rompeu umas 9h30 da manhã, mais ou menos, e a gente foi pro hospital à tarde, então, porque foi o tempo de eu terminar de arrumar minhas coisas, né, organizar tudo que eu precisava organizar, tomei um banho, lavei meu cabelo. Lavei o cabelo? Não lembro. Enfim, tomei um banho, me arrumei, né, terminei de organizar todas as coisas. A Elisa precisava chegar da escola, então eu queria que ela chegasse para eu avisar para ela que ela estava indo no hospital, para ela não ter uma, né, surpresa, ficar meio sentindo falta. E ela chega da escola meio de pouquinho, então ela chegou da escola e a gente foi pro hospital. A gente chegou no hospital, eu acredito que era umas 2 e pouca, 3 horas da tarde, por aí. Foi mais ou menos isso, eu não tenho certeza, mas foi mais ou menos isso. Nós fomos pro hospital, eu ainda estava sem dores, fiquei aqui em casa enquanto eu estava fazendo exercícios para poder, né, ajudar o trabalho de parto, acelerar mesmo, a estimular as contrações. E elas realmente não começaram. Quando eu cheguei no hospital, aí as dores começaram bem levinhas. Eu passei por uma triagem, né, bem rapidinho ali, já fui para a sala de parto. É tudo numa sala só, porque eu lembro que no parto deles era uma sala de pré-parto, uma sala de parto, mas tudo ia acontecer ali mesmo, a não ser que precisasse ser uma cirurgia e tudo mais. Então ficamos ali e aí a midwife veio me atender, veio conversar comigo e tudo mais. E aí, por conta que tinha o mecônio, a minha médica já tinha sido informada. Assim que eu cheguei no hospital, ela foi informada e ela prontamente veio. Aí falou, realmente tem tudo mais. Me explicou como que seriam os procedimentos por conta de eu estar com um pouquinho de mecônio na água, né? Ela falou, olha, tá tudo bem, tem pouquinho, né? Tá bem clarinho. A água foi clareando também ao longo do tempo. Ela foi clareando e ela ficou me monitorando, mas eu não poderia esperar muito tempo, muitas horas, porque poderia correr risco de acontecer alguma coisa com ele, né? Então, ficou tranquilo, me monitorando ali, cardiotoco e tudo mais. E aí, eu lembro que ela falou, ó, a gente pode induzir com ocitocina agora,
ou a gente tem uma outra opção. Na verdade, o procedimento do hospital já era induzir com ocitocina, mas eu não queria imediatamente. Eu já tinha tido uma experiência com ocitocina, então eu não queria naquele momento. Então ela me deu uma outra opção, que era um comprimido, que não era de indução, era um comprimido para afinar o colo do útero, e isso ajudaria as contrações a começar. E também na dilatação, né? Porque eu também não tinha dilatação. E aí foi isso que fez, eu tomei esse comprimido, depois eu tomei acho que ele mais uma vez. Também eu lembro de ter tomado uma injeção, não sei em que momento, porque aí a gente entra na partolândia, você já não lembra de muitos detalhes, não. Mas enfim, eu lembro que nós ficamos no quarto, muito gostoso. Uma coisa muito importante, muito bacana, é que a equipe não fica vindo o tempo inteiro. Então, não tem gente te analisando, te examinando toda hora. A minha médica que veio, quando ela vinha só, é que ela me examinava. Mas não ficava vindo gente toda hora no quarto, não. Só para ver realmente a questão do cardiotoco, né? Que elas ficavam monitorando. Para ver a questão das contrações e também como estava o coraçãozinho do bebê. E... foi muito tranquilo, porque a gente teve um momento nosso mesmo, em silêncio, a gente pôde conversar, descontrair, ouvir música, pude comer, a gente pôde rir, eu pude dormir, descansar, várias coisas. Então foi um momento bem tranquilo, luzes mais baixas, foi bem gostoso. Se eu tiver algum videozinho, alguma foto, eu vou colocar aqui pra vocês verem, mas eu não sei se eu tenho. Então, se tiver, eu vou colocar aqui. E aí, ok. Então, a partir desse horário, né, 3 e pouca, desde que eu cheguei no hospital, comecei a ter contrações leves. Depois desse comprimido, elas aumentaram um pouco mais e elas foram aumentando gradativamente, até que eu cheguei num ponto de ter contrações a cada 2 minutos e meio. Elas já estavam bem fortes, assim, bem fortes e bem ritmadas. E eu falei, nossa, maravilha, porque, né, assim, eu fiz bastante exercício, eu falei, agora acho que vai dilatar e tudo mais. Como eu tava tendo bastante dor, elas já estavam bem ritmadas, né, achei que eu já tinha dilatado bem. Então, nesse meio tempo, a minha médica vinha para poder me examinar, saber como eu tava, saber como tava a questão da dilatação, porque ela queria, ela, óbvio, monitorando o bebê, e em algum momento, se eu não evoluísse muito rápido, eu precisaria da ocitocina para acelerar um pouquinho o trabalho de parto, por conta do mecônio na bolsa, né, no líquido. E assim foi, ela veio me examinando e tudo mais, ela conseguiu ir adiando um pouquinho, adiando um pouquinho, e aí teve um momento que isso já era no meio da madrugada, eu acredito que isso era umas 3, 4 da manhã, não lembro exatamente, que ela veio, me examinou, falou, olha, 3 dedos, o colo do útero maravilha, já tava apagado, né, que fala, 90%, 60%, acho que era isso, 60%, mas eu não tinha dilatado muito, a dilatação tava demorando, eu tava com 3 dedos só. E aí ela falou, ó, a gente vai precisar induzir, a gente vai precisar colocar ocitocina, porque a gente não pode esperar mais. Ela já tinha esperado, sei lá, mais de 12 horas e não podia esperar mais, precisava que o trabalho de parto acontecesse mais rápido. Porém, para isso eu ia ter que ficar sendo monitorada, né, no cardiotoco, eu não poderia mais me movimentar com tanta facilidade, poderia levantar muito pouquinho, eu ia ter que ficar deitada na cama, com o cardiotoco ali me monitorando por conta da ocitocina. E aí é que começa toda a loucura da hora do nascimento do bebê. Então eu fiquei com contrações muitas horas. Essas contrações de 2 em 2 minutos, elas ficaram por muitas horas mesmo. E eu não queria tomar anestesia, né? Aqui eu só teria a opção de tomar anestesia mesmo, não analgesia. No da Elisa eu tomei analgesia, nessa eu só poderia anestesia, que é a RAC. Então ela paralisa tudo daqui pra baixo. E eu não queria tomar. Porém, o que eu pensei, porque é uma coisa assim que veio na minha cabeça mesmo, na gravidez da Elisa, eu tomei ocitocina. E foi um parto induzido, porque eu tive uma bolsa rota, enfim, se um dia vocês quiserem eu posso contar aqui como que foi esse primeiro parto.
E aí pra acelerar o trabalho de parto também, eu tomei ocitocina pra induzir. E pra mim foi uma experiência inicial terrível, porque eu fui de uma dor que tava, sei lá, 1 para 10. Então foi muito rápido, eu senti muita dor e eu achei que se eu tomasse ocitocina a experiência seria igual. E eu sofri no início do parto da Elisa, do trabalho de parto, porque as dores vieram muito fortes e eu demorei um pouco para poder tomar anestesia, analgesia. E eu não queria que acontecesse de novo, eu não queria ter que passar por isso, porque realmente foi bem dolorido. Tudo bem as dores, mas eu sei que a dor da ocitocina, ela é apertada, assim. Como eu teria que tomar ocitocina, então eu falei, eu vou querer a anestesia. Eu tinha a opção de não tomar anestesia naquela hora, né? Assim, se em algum momento eu quisesse, mas eu tinha a opção de não tomar. Então eu quis tomar a anestesia. E aí ela já entrou com a ocitocina e eu já tomei anestesia também, porque nessa hora eu já estava sentindo bastante dor e eu sei que elas iam piorar muito mais do que já estava. Então, isso a partir de 4 da manhã, tá? Eu lembro que eu tomei anestesia, era 5:30 da manhã. E a partir desse momento eu fiquei deitada na cama, já não ia conseguir mais andar. E eu tava com cardiotoco. A enfermeira veio, né? Ficou me monitorando e tudo mais. E aí ela veio passar a sonda pra urina, né? Eu lembro que quando ela saiu do quarto, ela tinha acabado de passar a sonda, tinha tomado anestesia, tinha pouco tempo ali, era 5:30 da manhã. Eu tinha acabado de tomar anestesia, ela veio, passou a sonda, e quando ela saiu do quarto, não deu, sei lá, 2 minutos, ela voltou correndo, às pressas. E ela entrou no quarto e começou a mexer nos aparelhos, mexendo no cardiotoco, mudava ele de lugar. Ela falou, olha, vira de lado, virava, vira do outro, vira do lado. E ela não conseguia monitorar direito. E eu via, quando eu olhei para trás, eu vi que os batimentos do bebê estavam entre 70 e 80. Ele estava batendo a 140. E eu comecei a ficar... um pouco preocupada, porque, né, caiu muito os batimentos dele. E ela não falava nada, ela não conseguia, ela mexia e mexia no aparelho e mexia nele aqui na minha barriga. E aí eu lembro que ela apertou todos os botões de emergência que ela pôde. Veio gente em peso, tipo umas 10 pessoas vieram, umas 10 pessoas. Veio médico de plantão, veio um monte de midwife, um monte de gente chegou. A doula nesse momento, coitada, ela tinha saído por poucos minutos. A gente tava dormindo, porque eu tinha acabado de tomar anestesia. A gente tava dormindo, descansando. Eu estava, né? Meu marido tava acordado. E ela tinha saído nesse exato momento, assim, bem rapidinho. E quando ela voltou, já tava uma loucura. Na verdade, meu marido ligou pra ela, pra avisar, ela subiu correndo. Ela já tava vindo, na verdade, ela veio um pouco mais depressa. E veio um monte de gente. Então, nessa hora, assim, eu realmente fiquei apavorada, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu temi por algo que pudesse acontecer com o meu bebê. Eu só queria que ele ficasse bem, porque eu estava bem, mas eu queria que ele ficasse bem. E aí eles não tinham certeza se o que estava fazendo os batimentos caírem, né, assim, o que estava visualizando os batimentos baixos, se era o aparelho, porque esse aparelho, em alguns momentos, ele variava um pouco, então ela vinha, mudava ele de posição algumas vezes, ou se realmente ele tinha desacelerado, né? E tentaram trocar o aparelho, mas nessa hora a minha médica já tinha sido informada e ela preferiu que eu fosse para a sala de cirurgia, porque se precisasse fazer o parto, ela, né, faria ali. E aí elas começaram a tirar o meu óculos, eu não enxergo nada sem óculos, tiraram meu óculos, tiraram minha aliança, tiraram meus brincos. E eu fiquei meio assustada, eu chorei muito. Nessa hora eu comecei a chorar, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Todo mundo corria muito mesmo, acho que ninguém estava entendendo, porque ele estava super bem, super bem. E de repente mostrou os batimentos baixos.
E aí trocaram o aparelho, nisso já foram me levando com uma correria assim pra sala de cirurgia, que era no andar de cima. E eu chorava, perguntava o que estava acontecendo e continuava chorando. E eu já estava indo para a sala de cirurgia e a minha médica já estava lá não, a minha médica chegou um pouquinho depois, mas ela já estava a caminho ali. Ela ficou dentro do hospital, né, o tempo todo. E aí, quando eles colocaram outro aparelho de cardiotoco, tava tudo bem, já tinha voltado aos batimentos. Porém, o que a minha doula falou depois foi que não tinha como saber se realmente ele tinha desacelerado ou não, né, ali naquele momento, porque primeiro estava mostrando baixa, e quando trocou o cardiotoco já tinha voltado ao normal, mas eles não tinham como arriscar e né, continuar esperando e ele ter alguma coisa, sei lá, uma parada, uma hipóxia, né, que é falta de oxigênio no cérebro, enfim. E aí, em toda essa correria, eu entrei na sala de cirurgia e o meu marido não pôde vir comigo, nem a doula, obviamente. E eu não parava de chorar, eu só chorava, tô até com um nozinho na garganta aqui. E eu só chorava, e eu sem entender o que estava acontecendo. E aí, quando eu entrei na sala de cirurgia, eu só pedia pelo meu marido. Eu quero meu marido, eu quero meu marido, eu quero meu marido, eu quero meu marido, eu quero meu marido. Eu só falava isso, eu quero ele aqui, eu quero ele aqui. Chama ele, meu marido tem que estar aqui, eu preciso dele aqui. E eu falava isso e eu chorava, porque eu tava incontrolável, assim. E todo mundo me falava, o anestesista falava, fica calma, tá tudo bem. As enfermeiras vinham, não, tá tudo bem. E eu só pedia pelo meu marido. Eles não iam deixar eu entrar, eu ia ter que ficar ali sozinha, sem entender nada. E aí ele entrou, ele veio, né, assim, tava começando a fazer o procedimento. Então ele veio e ficou comigo, ficou do meu lado. E graças a Deus por isso, porque eu acho que eu teria ficado mais apavorada se ele não tivesse ali comigo. Então ele ficou ali, o bebê nasceu super saudável, sem nenhum problema cardíaco, Apgar 99. Foi maravilhoso, nasceu chorando. Tem um detalhe que eu vou contar para vocês também, que aconteceu, mas para nós ficou tudo bem, tudo certo, a gente não se frustrou em nenhum momento, né? Acabei tendo uma cesárea de emergência e no fundo, assim, de todos os fundos, a gente sabe, a gente sente que alguma coisa vai acontecer. Eu sentia, de alguma forma, apesar de esperar muito e querer muito parto normal, eu achava que, né, depois eu fui pensar que essa coisa da cesárea estava em mim. Eu achei que ia acontecer mesmo. Não porque eu queria, mas porque eu, não sei lá, eu senti alguma coisa que ia acontecer mesmo. E tudo bem, porque, né, poderia ter acontecido algo com meu bebê e foi o que salvou a vida dele, né, que deixou ele bem. Talvez não tivesse acontecendo nada, mas se aconteceu, ele, né, foi bem cuidado, a médica agiu muito rápido mesmo. Assim que ela terminou a cirurgia, ela, né, fechou, ela veio do meu lado, falou comigo, olha, a gente não podia esperar, poderia ter acontecido qualquer coisa com ele e, né, ele poderia ter tido algum trauma, alguma sequela e eu não queria que isso acontecesse, então a gente agiu rápido e graças a Deus por isso. A gente pode ver a mão de Deus em todo momento. Deus foi muito bom com a gente, assim, por ter dado para nós uma boa experiência de parto, apesar de não ter terminado como eu queria, mas foi o desejo do Senhor, foi da vontade dele. Foi da melhor forma que poderia ter acontecido, né? E então ele nasceu. O que eu falei é que ele teve um cortezinho aqui na cabeça. Tá uma cicatriz, mas que vai sumir também. Foi um corte superficial que precisou levar uns pontinhos, mas foi superficial, não machucou ele, assim, em nenhuma outra parte do corpo. Ele nasceu super bem, chorou, veio pro meu colo, foi maravilhoso, porque eu pedi para eles tirarem a roupa dele, para colocar ele juntinho de mim, que é o que eu queria. Então ele ficou comigo ali um bom tempo, aí levaram ele para terminar de examinar, né, injeções e tudo mais. Logo que terminou, ele foi no meu colo para a sala de recuperação e ele ficou o tempo todo comigo,
Ele foi do meu lado, né, assim, no bercinho, como eu tava deitada, ou não? Não foi, eu já tava sentada, ele foi no meu colo, pra sala pro quarto, né, depois. Então ele ficou comigo ali na recuperação o tempo todo. Foi incrível, ele pegou o peito, assim, imediatamente ele começou a mamar. Ai, uma graça, assim. Vou colocar a foto aqui também pra vocês. E aí a gente foi pra sala de parto. Ah, eu não falei o horário. De 5h30 que eu tomei a anestesia, ele nasceu 6h47 da manhã. Então foi muito rápido que tudo aconteceu, assim, muito rápido. Eu acredito que, né, como eu falei, a mão de Deus estava sobre a gente o tempo todo, porque eu tinha optado por não tomar anestesia e eu decidi tomar essa anestesia. E graças a Deus que eu já tinha tomado, porque como tudo aconteceu muito rápido, até que eu tomasse anestesia para ela fazer efeito, para poder entrar na cirurgia ia demorar. E eu já estava anestesiada. Então foi realmente só fazer mesmo a cirurgia ali. Graças a Deus por isso. Enfim. E aí a gente foi pro quarto, né? Era cedinho, né? A gente foi pro quarto, era umas 8 da manhã, mais ou menos, aproximadamente esse horário. E eu lembro que, né, eu já fui sentada pro quarto. Eu tive muitos gases. A minha recuperação da cesárea foi muito difícil pra mim, porque eu senti muita dor. Eu mal conseguia andar. Apesar de ter levantado no final da tarde, quando a anestesia acabou de passar, né? Eu levantei e fui ao banheiro, já consegui ir andando, fazer um xixi. Mas foi muito difícil pra mim, assim, eu senti muita dor. Muita dor, porque eu não conseguia ter posição, eu não conseguia ficar sentada direito, meu bumbum já tava doendo de ficar sentada ali na cama. Então, eu comecei a levantar pra sentar no sofá pra amamentar. Era o único lugar mais agradável que eu tinha, que o meu bumbum não doía tanto, mas eu também tinha que colocar minhas pernas pra cima, então era ruim pra deitar, era ruim pra levantar, era ruim pra virar, porque eu não conseguia ficar de lado, era ruim pra andar, pra ir no banheiro, pra tomar banho, pra tudo, pra tudo. Pra mim, a recuperação da cesárea foi uma péssima experiência. Eu acho que as pessoas não têm hábito de falar. Eu vejo, né, muita gente romantizando a cesárea. Você vai lá, a pessoa tira aquelas fotos, né, maravilhosas e tal, e a pessoa recuperada depois no quarto, mas gente, furada. Graças a Deus que existe, né, essa opção para poder salvar mesmo vidas, mas eu jamais escolheria espontaneamente uma cesárea, porque para mim foi uma experiência horrível, né, não de parto, mas de procedimento mesmo, né, em relação a ter sido uma cirurgia. A recuperação para mim foi bem sofrida mesmo. Mas eu recuperei bem, apesar de ter sido muito dolorida, eu me recuperei muito bem. A cicatriz fechou, assim, tá quase imperceptível, ela fechou muito bem. Como eu disse, o bebê mamou muito bem também nesse dia. Continuou mamando, né, super bem, pegou o peito, foi ótimo. Não tive problema nenhum com a amamentação, graças a Deus, dessa vez foi muito tranquilo. E eu quero falar um pouco para finalizar esse vídeo sobre como que foi a equipe em relação ao pós-parto, né? A gente ficou ali 3 dias, ele nasceu numa quinta de manhã, no dia 9 de novembro, e eu fui embora no dia 11 para casa, no dia 11 à tarde, então ficamos ali 3 dias, né, no hospital. E então veio o médico para poder me atender. Eu tinha medicação, né? As enfermeiras vinham toda hora com medicação e tudo mais. Então entrava médico, entrava pediatra, entrava um monte de gente no hospital. Veio gente representante de fralda dar presente. Veio gente do hospital para perguntar como tinha sido a experiência, para dar um presentinho também. Veio olha, eu não sei nem dizer quantas pessoas, mas assim, toda hora entrava gente no quarto, veio muita gente, mas o hospital muito atencioso mesmo com a gente, muito cuidadoso. Quero também falar em relação à comida, foi ok, comida ok, assim, dava para comer.
Que mais? Bom, enfim, eu acho que foi isso mesmo. Uma experiência boa, né? Agradável, bem tranquila. O quarto era um apartamento, então só tinha gente dentro desse quarto mesmo, graças a Deus por isso. E é isso, né? As noites típicas mesmo com o bebê, acordando várias vezes para poder mamar. Aquele, né, cansaço básico, um sono eterno. Inclusive eu estou agora com muito sono, porque, né, essa noite eu tô acordada desde as 3 da manhã. Não consegui dormir muito não depois disso, mas enfim. E aí foi isso mesmo. Em relação ao cortezinho, no mesmo dia, horas depois, veio um cirurgião e fez, né, costurou. Ele não sentiu nada, ele não chorou, porque teve uma anestesia bem fininha assim, local. O médico veio, deu os pontinhos, ele não sentiu nada, não chorou, foi maravilhoso. Com 5 dias, os pontos já tinham caído do corte. Depois eu posso mostrar vou colocar foto aqui de como que tá agora, de como tava e como tá agora. E aí foi isso. Ele fez todos os exames no hospital, tomou BCG, fez teste da orelhinha, teste da linguinha, do coraçãozinho, tudo isso no hospital. Tomou algumas vacinas já no hospital também. As próximas vacinas agora são com 2 meses. E é isso, gente. Eu acho que eu deixei bastante claro, dei bastante detalhe aqui de tudo, né, de como foi. Eu não posso reclamar, foi uma experiência maravilhosa mesmo. Não posso reclamar de nada que tenha acontecido, graças a Deus, né? Deus esteve presente o tempo todo e foi uma bênção. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, a gente vai conversando e se quiser eu posso trazer no próximo vídeo, né, respondendo as dúvidas de vocês em relação ao meu parto. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E é isso, deixe seu comentário aqui também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!